Voltamos então com o Vinícius aqui para a gente falar da parte da anestesiologia e a gente estava discutindo sobre os desafios de como executar isso, mas trazendo agora para uma perspectiva mais da família e de como vocês gerenciaram isso. Aí a gente marcou, né, Vinícius? Vinícius foi super solícito, não, vamos lá, vamos junto, vamos falar disso junto. Até o intuito era o máximo possível a gente passar a segurança. De, ó, tá todo mundo trabalhando junto, a gente conversa, a gente discute, não tá saindo aleatoriamente tudo que a gente tá pensando em fazer. E aí a gente marcou a reunião. Fomos pra reunião. Assim, quando você chega pra uma família e fala que você quer conversar, só isso já é motivo de tensão, né? A família já vai apavorada. Meu Deus, o que eles vão querer conversar? Já é aquele intuito de que a gente vai dizer alguma coisa muito ruim. E aí, mais isso, a mãe tava muito nervosa conversando com a gente, bastante nervosa. E aí a gente foi tentando só pontuar, desenhar o que tá acontecendo, as dificuldades até pra gente poder entrar realmente no assunto, né? E aí foi quando a gente contou, ó, o caso dela realmente é muito difícil, e a gente já tá fazendo muitas coisas diferentes, e tem mais uma coisa que é diferente e que vai começar a ser executado nela. E aí foi quando o Vinícius foi, né, explicou de uma maneira simples, a gente não tem como passar tantos detalhes, mas a ideia era explicar para ela, primeiro, é super importante que a gente fosse transparente em deixar claro que broncoaspiração é um evento super grave. Ele pode terminar em óbito e, assim, não seria correto da nossa parte esconder ou deixar isso velado. Mas a gente queria muito deixar claro que o risco existe, mas a gente tá com todos os esforços para tentar criar várias barreiras de segurança para proteger ela disso. A nossa opinião como ali junta médica no momento é que era o melhor para ela, era tentar essa alternativa, né? Toda vez que você vai conversar com um paciente ou com um familiar e você menciona a palavra as possíveis complicações, daí ele só vai parar nesse ponto. Ele vai falar, ó, só vai ouvir as complicações e aí começa a gerar aquele pavor, até porque é um desconhecido, né? Quando você é da área médica, né, área da saúde, você começa a ter um pouco mais de conhecimento. Mas para a família não, era totalmente ali novo. E até então ela já tinha sido feito o procedimento com pausa. Sim. Né? Então eles já sabiam que já dava certo de um jeito. O tratamento já estava acontecendo. Sim. Então não era que foi a primeira vez para a família, então ainda é mais disruptivo ainda para essa comunicação. E ela ficou bem tensa quando a gente falou da possibilidade de broncoaspiração. Tentei trazer para uma linguagem, né, bem similar ali, que ela conseguisse entender o que era exatamente, qual o risco. E aí foi um momento tenso, né? Foi meu primeiro contato com a família também, então eles também não me conheciam, né? E aí você tentar passar essa segurança de que, ó, a gente tá todo mundo junto nessa e vai dar certo. Foi realmente difícil, assim, até o entendimento, né? E como nada é perfeito, ela não recebeu bem. Não foi fácil realmente para a família isso, psicologicamente para a mãe. Foi um dos momentos de mais tensão. Durante toda a internação foi quando a gente propôs. Emocionalmente foi muito pesado, ela literalmente ficou muito abalada, ficou muito amedrontada, porque é como o Vinícius falou, ela aboliu todos da mente, todos os potenciais benefícios e ficou o risco. Porque se a gente for parar pra pensar, sem a gente fazer sem fazer isso, o risco já era gigantesco. De tudo não dar certo. Já é um risco gigantesco. A gente tava somando mais um. Então, de fato, não é fácil. E aí, diante desse cenário, o grupo se reuniu. E aí, o que a gente vai fazer? A mãe não recebeu bem. Mas a gente considera muito importante fazer. Qual foi o nosso entendimento? É que naquele momento não seria possível para ela ser a responsável por esse tipo de decisão. Emocionalmente muito pesado. A gente querer esperar um sim ou não, uma autorização. Então a gente entendeu que qual que era a nossa responsabilidade? Informar, ser claro, ser transparente, mas assumir enquanto realmente participantes ali do cuidado
como uma conduta técnica. A gente entende os riscos, mas a gente vai desenhar toda uma estratégia para minimizar e a gente entende que é importante executar. E aí a gente foi e começou a executar. E o mais interessante que teve essa fase do super medo, mas quando ela viu que não acontecia nada, ela virou a maior defensora. Que bom. Ela virou a maior defensora. Porque ela chegava lá, sabia que se tinha... Basicamente, ela só pausava a dieta ali na hora do banho. Só naquele momento mais crítico. O resto do dia, não. Ela era uma que estava ali cobrando. Volta, volta, volta. Não pode parar mais pro procedimento. Aí ela ficou confortável. Aí ela viu que ok. Não, ele realmente tá tranquilo. Ela volta bem. Não tá acontecendo nada. Vocês consideram algum ponto da comunicação? Porque a comunicação aqui foi fundamental no processo. Qual foi esse ponto da comunicação, dessa virada de ofensor para defensor? Teve algo específico que tocou? Porque até então a gente tinha um cenário completamente desfavorável. Eu acho que uma coisa que fala muito a favor disso é um discurso uniforme, todo mundo falando a mesma língua. Acho que isso gera uma sensação de segurança gigantesca para a família, porque do contrário... se você já está numa situação tensa, um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí gera aquela sensação de que ninguém sabe o que está fazendo. Então, a gente sempre tem reuniões para discutir, então a gente tem uma uniformização do discurso. Em momentos, às vezes, muito tensos, até um fica responsável mais aí pela comunicação com a família. Às vezes, muitas vezes é o Adriano que acaba assumindo. Teve isso. Mas o que eu acho que chamou muito a atenção e para ela ficar mais tranquila foi... realmente não tá dando problema. Sim. E minha filha tá melhorando. Ela viu a evolução, né? E acho que um ponto importante aqui, principalmente o do anestesista, que tem aqui esse contato, né, curto com a família, ainda mais, sim, né? E mais de um médico, mas ela via que todos os dias eram as mesmas condutas. Uhum. Então, que estava alinhado, não chegava um médico com um discurso exato, diferente, fazendo algum procedimento diferente. Ela via que não importa o médico que aparecesse, era sempre a mesma conduta. Acho que vai construindo, é uma construção de confiança. Sim, né? Muito bom. Tem um artigo que saiu no New England falando exatamente o que hoje o paciente espera desse profissional de saúde, principalmente do médico. E aí tem 3 pontos no artigo que ele quer desfecho, sim, obviamente, ele quer sim, resultado, mas ele quer experiência. E um terceiro ponto que aqui remeteu muito para falar desse artigo, ouvindo vocês falando, é que eles gostariam de ser participativos no processo. Sim. Então, esses 3 elementos acho que foram usados aqui. Então, vocês trouxeram os desfechos já tinha evidência, mas depois ela viu pela própria evidência do que estava acontecendo. Trouxe uma experiência de uma comunicação muito uniforme, de todo mundo muito posicionado, e ninguém gerar uma insegurança nessa comunicação clara. E o terceiro ponto é que ela foi participativa em todos os momentos. Sim, sim. Isso geralmente sempre acontece, né? O que pode, e aconteceu inclusive nesse caso... que ela teve realmente momentos difíceis, é que quando a gente percebia que estava muito difícil para ela, a gente intensificava o suporte psicológico. Uhum. Tanto dentro do hospital, mas a própria família dava um suporte extra para ela fora também. Então, para dar uma assessoria um pouquinho melhor, para ela conseguir passar essas fases mais difíceis. Porque são muitas fases, sim, é difícil mesmo. Tanto que, assim, é uma coisa que a gente até tenta colocar devagar, com cuidado... porque é isso que gera muito estresse da família. Uma hora tá bem, piora, volta pra trás, começa tudo de novo. A gente sabe que é essa evolução, mas pra eles é novo. Pra eles é como se tudo fosse perder agora. E isso várias e várias e várias vezes. Então, assim, de fato é muito estressante. Vinícius, queria voltar num ponto que se trouxe aqui no capítulo, no episódio anterior, que foi dividir isso com a equipe. Mas como foi levar essa ideia disruptiva para os anestesiologistas e principalmente que não era só um anestesiologista que ia ficar conduzindo o caso? Nesses pacientes queimados, a gente, mais ou menos há uns 3 anos, a gente teve a ideia de formar um grupo pequeno, né? Justamente porque é um paciente que precisa de cuidados especiais. E que a gente foi percebendo com o tempo que essa comunicação entre a equipe era fundamental para manter. Porque é um paciente que vai vir várias vezes, então
eu tive um problema nessa cirurgia dele, eu já comunico os outros colegas e falo, Sim. ó, hoje não deu certo, ele acordou com dor, ou ele teve essa complicação, tive que transfundir, e aí todo mundo vai seguindo uma mesma linha de raciocínio. Então eu já tinha um time muito uniforme, eu acho que isso ajudou muito também, porque é um time que já vinha tomando algumas decisões conjuntas, e foi participar eles dessa conversa, né? Eu estava ali meramente como um representante. Então chamei todos para conversar, né? O Guilherme, que é um dos anestesistas que mais acompanhou o caso, também já estava bem ciente de tudo que estava acontecendo, então ele foi uma peça fundamental para conversar com os outros colegas. Falei, olha, expliquei como tinha sido toda a trajetória, falei o que realmente o paciente aqui precisa para evoluir, senão assim, as chances vão diminuir aqui. E falei, só que todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo se sente confortável, porque se alguém não se sentir confortável, a gente tenta olhar ali a escala e você não anestesia a paciente nesse dia, né? Que para mim é super importante, não colocar a pessoa a fazer algo que ela não se sente confortável. Mas todos abraçaram a causa, né? Acho que se apegaram ao caso, quando foram vendo a evolução, assim como a família, foram acreditando, né? E até em outros casos que a gente teve no hospital, sempre falavam, será que dá para fazer? Será que não é bom considerar? Então, Que aí ficou muito legal. você começa a fazer multiplicadores, né? E o que era muito legal é porque, assim, às vezes a gente tava ali terminando uma reunião e ela saindo pro centro cirúrgico e às vezes o colega da anestesia que tava lá, tá tudo bem, já tá ligada. Eu acho que é algo muito forte que eu ouvi aqui dessa história, e eu acho que é uma característica também forte de vocês que estavam liderando o caso, tanto você, Thaís, quanto você, Vinícius, e nos outros episódios que a gente conversou aqui, foi a característica de vulnerabilidade, de ser vulnerável no processo, de entender que poderia dar errado, mas eu acho que isso é muito importante na característica da liderança. E aí, pensando nesse ponto, como foi levar isso para a diretoria aprovar e aceitar esse processo? Porque a gente está falando de algo que, tudo bem, micro, gestão aqui, mas e a macro, e o gestor e o diretor olhar para isso tudo? Na verdade, esse era o próximo ponto, né? A gente foi caminhando, tá, e agora? A gente tem que conversar com a diretoria que a gente vai fazer isso. Isso não é uma coisa que você faz escondido. E que aí foi quando eu cheguei com o Vinícius. Falei, então, Vinícius, a gente vai precisar falar com a diretoria. E aí, mais uma vez, foi super parceiro, tomou muito à frente do processo e veio, não, pode deixar, Thaís, a gente vai formalizar um e-mail. O e-mail foi compartilhado com as lideranças do grupo de queimados, explicando qual que era a situação, a particularidade. Claro que a essa altura, a diretoria está muito ciente que esse caso está lá, que tem muita coisa diferente acontecendo. Mas sugerir a quebra de qualquer protocolo já é uma coisa difícil. Esse, em específico, e qualquer hospital de ter uma vigilância absurda em cima, mais ainda. Tem uma coisa cômica, né? Porque eu sou o líder do protocolo de broncoaspiração do hospital. Sugerindo quebrar. Sou líder do comitê de broncoaspiração, ou seja, que analisa todos os casos de broncoaspiração do hospital. E aí, quando eu fui levar essa... Mais vulnerável impossível. Impossível. Quando eu fui levar essa conversa num primeiro momento, eles até falaram, nossa, você que é o louco, o defensor, né, da broncoaspiração. Mas aí foram super abertos, acho que isso é importante, eles confiam nos profissionais que têm, né, e falaram, vamos ouvir, né, e aí foi uma primeira conversa muito boa, eu fiz a formalização por e-mail, até porque se tivesse qualquer complicação, a gente precisa ter esse respaldo. Sim. A gente não sabe para onde vai, se vai ter um risco de imagem para o hospital, se vai ter um risco jurídico, Sim. ou, enfim, até a dor ali de perder um paciente, né, que todo mundo sente ali enquanto equipe. Então, esse respaldo é importantíssimo, né? Então, foi quando a gente falou, deu uma tranquilizada. Sim. Até, né? A gente falou, olha, estamos no caminho certo. Se eles acharam... Até eles concordaram. Até eles concordaram, então tá todo mundo alinhado, né? E eles sabem também tudo que está acontecendo. E, além disso, tem um ponto que ele é bem característico e, assim, a gente não para pensar na rotina, né? Porque qual que é esse cenário que a gente tem aqui, né, Vinícius? São vários procedimentos eletivos. E vários mesmo, mais de 20, com certeza. E aí a gente sempre encaminha para vocês um paciente que tem distúrbio de coagulação, sempre está com anemia, sempre sangra,
E como é para o anestesista versus gestor chegar sempre com esse paciente de maneira recorrente? É um desafio, né? Assim, dentro de um centro cirúrgico tem desde uma cirurgia que o paciente veio de casa, tá tudo bem, foi operar eletivamente, mas vem esses casos que o paciente está complexo. Então, assim, o nível de estresse do médico ali durante o intraoperatório é muito grande, né? Porque o paciente pode ter complicação, ele fica preocupado com o caso. Mas, assim, o que eu acho que neste caso e em outros, como aprendizado, facilita muito, é justamente essa interação UTI e anestesia, essas conversas, né? Então, cada um tem a sua expertise, mas quando eu recebo um paciente que está com coagulopatia, eu não vou culpar a UTI, eu vou tentar. Por que será que aconteceu? Por que eles não conseguiram manejar? Ah, não estão conseguindo manejar porque está acontecendo isso, né? Então, essa interação e essas conversas, e essas parcerias entre gestores, né? Eu, com a gestão da UTI, a gente tem uma troca muito boa, né? Então, quando eu preciso de algo, tiro alguma dúvida com ele, ou quando eu tenho algum questionamento, eu ligo e falo, vamos tentar ver esse caso, quando alguma coisa não foi legal, e ele faz também a mesma coisa comigo, né? Então, acho que a equipe vê o quanto as gestões são unidas, né? E aí começa a criar um relacionamento também entre equipes, né? O que eu acho que é importante ali para a condução de qualquer caso. Com certeza, é saudável para que isso flua de uma maneira bem mais orgânica. Sim. Né? Então, acho que construir esse relacionamento. Várias mensagens me foram aqui indo na cabeça, mas tem uma que é muito importante, que a gente sabe que quando nasce uma boa ideia, sempre tem um período de raiva, inicialmente. E eu acho que isso foi em vários momentos desse caso. Mas aí depois a gente tem uma segunda etapa, que ela se chama inveja, e depois tem uma terceira etapa, que é o respeito. E acho que vocês, como equipe, tanto anestesiologia, nutrologia, UTI, a gestão, a alta gestão e a liderança, vocês compraram isso e ficaram bem posicionados com isso. Então, acho que passar por isso numa equipe que se comunica muito bem, e minha segunda mensagem do que a gente conversou aqui foi clareza na comunicação. Sim. Acho que isso foi o decisor de todos os processos andarem nesse nível que vocês estão me contando aqui. Sim, e tem, acho que assim, um aprendizado muito importante que eu não imaginava que ficou, especialmente do capítulo com o Vinícius, porque a dor aí desse jejum já era uma coisa antiga minha. Então, mas assim, eu ficava ali, como que a gente vai resolver? Como que a gente vai resolver? Jamais eu ia imaginar que a solução ia vir da anestesia. Justamente da anestesia. Então, assim, parceria e às vezes dividir sua dificuldade com outro colega, pode surgir soluções que você nem imagina. Então, isso foi muito legal. Sim. Porque, assim, não é comum realmente de acontecer. Tá aí uma interação que geralmente não é comum. Embora a gente tenha bastante anestesiologista super atuante aí na terapia nutricional de doente crítico, né? Mas, inclusive, nesses trabalhos e fazendo tudo mais. Mas isso foi uma coisa que depois eu fiquei pensando. Falei, olha que incrível, jamais ia imaginar que a solução para minha dor estava lá no centro cirúrgico. Porque às vezes tem esse receio, né? De como vai receber, se o colega vai entender ou não vai te criticar, né? Mas realmente acho que foi um aprendizado para que a gente faça mais essas discussões, né? E um ponto importante é o quanto a equipe ficou feliz com a evolução. É isso. Né? Eu acho que... Nossa, bastante. Nós comemoramos realmente, assim, quando a gente viu que estava dando certo, quando teve alta. Então, assim, poxa, fiz parte aí desse trabalho, Aí né? pega gosto, né? Aí pega gosto. Eu quero finalizar esse nosso episódio aqui com exatamente com esse seu discurso, que foi como a gente finalizou o outro episódio. De como foi esse processo na alta, a equipe ainda conversa disso. Eu sei que você não ficou tão assistencial ali, mas geriu todos os processos. Como os anestesiologistas hoje eles conversam e falam sobre esse episódio? Quando a gente começou a receber esse caso, né, as primeiras cirurgias, foi bem chocante para a equipe, né? Olharam fotos de matérias, todo mundo ficou muito comovido, né? E desacreditado. Então, acho que teve esse primeiro ponto. Então, a gente trabalhava ali toda vez com quase um luto da equipe, porque estava desacreditado. Quando foram vendo a evolução, né, e realmente ver que tinha melhora, que tinha estratégia, né, que
a alta foi aproximando. Isso gerou na equipe uma confiança muito boa, né? Até para a condução dos próximos casos, os próximos desafios que vão vir, é uma certeza, né? E então, no momento da alta, todo mundo estava comemorando, a gente se falou, olha, você viu? Não acredito, né? Contava para outros colegas que não participaram, falava, você acredita que aquela paciente, ela teve alta e a gente fez isso e deu tudo certo? E aí acho que ganhamos vários multiplicadores das condutas, né? E também dessa questão da conversa, da importância do trabalho multidisciplinar. Exato. Fica várias mensagens aqui, mas acho que, de novo, nós, seres humanos, a gente se move por progresso. E quando a gente vê progresso, a gente se motiva. Então parece que foi exatamente isso que aconteceu ali na equipe, viu progresso, se motiva e vira uma ressonância muito positiva nesse cenário. Queria te agradecer por estar aqui batendo esse papo com a gente, contando um pouco desses bastidores e principalmente um aspecto que foi fundamental, que foi a anestesiologia e a tomada de decisão que vocês optaram em conjunto com todo mundo. Obrigado, Vinícius, pela participação. Eu queria agradecer o convite. Muito obrigado. Obrigada pela parceria. Conte sempre comigo. E para vocês, a gente vai continuar esse assunto, mas trazendo novos convidados. Então, fiquem aí conosco que a gente vai discutir com outras perspectivas.